Em março, celebramos o Dia Internacional da Mulher, mas será que o clima é de comemoração? As mulheres brasileiras representam 44% da população economicamente ativa, mas ainda ganham menos e ocupam apenas 14% dos cargos de direção das 500 maiores empresas nacionais. Na política, a representação feminina passou de 1 a 9% em 74 anos. São números que ilustram a dificuldade que as mulheres enfrentam para alcançar postos de poder na sociedade. E o que deve ser feito para que essas estatísticas sejam diferentes? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nossa convidada é Marlise Matos, coordenadora do Departamento de Ciência Política da UFMG e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. Olá, Marlise, tudo bem? Oi, tudo jóia. Marlise, você é autora de uma pesquisa que entrevistou candidatas e mulheres parlamentares. Você diz que a inclusão das mulheres no espaço de poder da política é uma verdadeira corrida de obstáculos. Que obstáculos são esses, Marlise? Olha, Denilson, eu acho importante essa metáfora da corrida de obstáculos, né? Porque a gente debate, por exemplo, hoje o tema da reforma política, né? Está na agenda do Congresso Nacional. A ideia de que se a gente reformasse o sistema político eleitoral brasileiro, você resolveria, equacionaria um monte de problemas, inclusive esse da subrepresentação de mulheres. O que a pesquisa nos evidenciou, e nós entrevistamos mulheres parlamentares, tanto aqui do Legislativo Estadual quanto da Câmara de Deputados, e as candidatas à Assembleia Legislativa para 2006 e 2008, e é assustador, né, o relato dessas mulheres em nos mostrar, né, que, de fato, assim, o sistema eleitoral e as instituições importam, é óbvio, né, a gente tem um problema claro em relação, por exemplo, aos partidos políticos, que estabelecemos cotas desde 95 para mulheres candidatas na política, 30% de mulheres nas listas partidárias, e os partidos reiteradamente descumprem as cotas. No ano passado tivemos, inclusive, uma mini-reforma, e foi indicação do Tribunal Superior Eleitoral que os partidos preenchessem as cotas. A gente mudou a semântica da lei na mini-reforma de preencher para ocupar os 30%, e com isso, mesmo assim, os partidos não cumpriram, ou seja, há um desinteresse partidário, né, geral em relação às candidaturas das mulheres. Elas são tidas como menos elegíveis pelos líderes partidários, não recebem apoio, nem econômico, com financiamento de campanha, e também não recebem apoio político, assim, o governador não vai lá no palanque, põe a mãozinha nas costas dela, né, assim, não aparecem, né, na mídia da mesma forma que os homens candidatos aparecem, mas também nós temos obstáculos de cunho mais subjetivo e individual, né, eu te diria hoje que as mulheres são 52% do eleitorado, quase 47% da população economicamente ativa, 60% de quem sai dos bancos escolares hoje das universidades são mulheres, e, portanto, elas têm a jornada de trabalho, né? Elas têm o processo da escolarização e continuam cuidando da família, dos filhos, dos maridos, das pessoas doentes, ou seja, tem um problema de articulação de uma agenda e de uma jornada de trabalho que é absurda, e isso tudo sobrecarrega a vida feminina, né? E também transforma mulheres em menos disponibilizadas para esse tempo da carreira política. E socialmente, e acho que um último aspecto que vale a pena mencionar, nós temos uma cultura que é refratária à participação política das mulheres. Elas estão nas bases de todos os movimentos sociais, Denilson. Se você olhar, elas estão nos movimentos urbanos, por creche, por moradia, por saneamento, por educação, elas estão nos movimentos ambientalistas, né? Mas quando elas... É o fenômeno do teto de vidro, nas hierarquias dentro dessas instituições, ou mesmo dos movimentos sociais, elas não alcançam os estágios mais altos. Por quê? Porque existe um ambiente cultural adverso. Agora, Marlise, nessa pesquisa, as candidatas e parlamentares entrevistadas disseram que a política é um jogo forjado e mantido por homens. De que maneira isso se reflete no cotidiano dessas mulheres? Olha, é muito impressionante, nós tivemos relatos assim, desde assédio moral e sexual de parlamentares, Denilson, até a elementos muito simples, do tipo, ao tomar a tribuna, pegar o microfone para falar, essas mulheres simplesmente, o plenário entra em rebuliço, desatenta, não olha para essas mulheres, não escuta a fala dessas mulheres, né? Em geral, elas estão em comissões, né, dentro dos parlamentos, que não são as grandes comissões decisivas, importantes, politicamente relevantes para o jogo político parlamentar, né? Elas vão para arenas, né, decisórias que são, às vezes, absolutamente secundárias.
Então, portanto, o jogo é um jogo masculino, forjado pelos homens. Eu vou te dar um último exemplo. Uma deputada, Jandira Fegali, ficou grávida, isso em 98, no Parlamento, no Congresso Nacional, e ela foi obrigada a pedir licença por doença. Pediram a ela que ela pedisse licença por doença porque ela estava grávida, e ela é médica, sanitarista. E ela se recusou a pedir licença porque ela não estava doente. Então, ela não poderia pedir? Não havia o estatuto de licença maternidade para parlamentares. Né? Não haviam banheiros para as mulheres no parlamento brasileiro há 15 anos atrás, por exemplo. Então, de fato, assim, é um espaço masculino, é um espaço feito para os homens. Né? E você estava dizendo que a mulher nunca esteve presente na mesa diretora da Câmara. Nós nunca tivemos na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional Brasileiro, uma mulher assentada na mesa diretora da Câmara, que é um cargo de indicação das bancadas partidárias. Né? Então, isso, para mim, reflete, mais uma vez, o lugar absolutamente secundário que os partidos políticos atribuem às próprias mulheres eleitas, aquelas corajosas que ultrapassaram esse funil, essa corrida de obstáculos e conseguiram se eleger. E muitas delas não querem continuar no jogo político, porque é um jogo muito pesado. Certo. Marlise, os partidos e as lideranças partidárias também têm se mostrado interessados em resolver esse problema? Eu acho que esse é uma dimensão institucional do problema gravíssima no país. Né? Os partidos, você entrevista, e nós fizemos isso nessa mesma pesquisa, entrevista as lideranças partidárias, eles vão, na ponta da língua, eles vão dizer, não, mas são as mulheres que não querem vir para os partidos, as mulheres são mais de 40% dos filiados partidários nesse país, Denilson. Portanto, elas são um número relativamente grande dentro dos partidos. Mas agora, quando você compõe a lista partidária, é verdadeiramente assustador que não consiga se chegar a 30%, né, de mulheres querendo se candidatar. Os partidos vão dizer que são as mulheres que não têm ambição política. Eu relativizaria essa afirmação. Né, eu acho que por outros elementos, claro, algumas delas não querem, né, elas vão segurar a bandeira para os homens. Muitas fazem exatamente isso. Por conta desses obstáculos. Por conta das dificuldades que elas já antecipam e percebem. Tem cotas, alguns partidos prevêem o mecanismo da cota dentro da executiva partidária. E eles também não conseguem cumprir nem as próprias cotas que eles estatutariamente aprovaram. Né? Então, as dificuldades são de muito né, variadas e têm produzido esse efeito. Não existem mulheres nos espaços de poder e decisão no Brasil. Agora, Marlise, esses obstáculos no mundo da política também podem ser pensados em outras áreas, por exemplo, como mercado de trabalho? Eu não tenho nenhuma dúvida, Denilson. Assim, eu acho que o lugar, assim, eu acho que a última barreira para as mulheres ocuparem é o espaço político. E aí, enquanto espaço político entendido enquanto lugar de poder e de decisão. Né? Óbvio que isso se expressa numa agenda parlamentar e dentro do parlamento, que é a forma mais institucionalizada que temos do exercício da política. Mas se expressa em outros espaços de poder e de decisão. Se você pegar no governo, né, federal, né, no executivo federal, os cargos de DAS, que são cargos de gratificação, né, de mais alto nível, né, você vai ver que as mulheres não estão nesses cargos. De indicação política também. Indicação política. Isso hoje, agora, temos uma inflexão nesse processo com a eleição da presidenta Dilma Rousseff, que alinhou, indicou mais de 75% de mulheres para o segundo escalão no primeiro mês de governo, se comparados com o primeiro mês de governo do governo Lula. Então, isso está mudando por decisão política da nossa nova presidenta. Mas, assim, nas empresas, você estava mencionando, assim, é raríssimo, existe o fenômeno que a literatura consagrou como teto de vidro. As mulheres chegam até o nível, por exemplo, de gerências nas grandes empresas, mas elas não chegam à presidência, elas não chegam a níveis, né, de decisão mais altos dentro das empresas. Eu acho que é exatamente o mesmo fenômeno. Por quê? É a última barreira. É o espaço onde os homens estão cristalizados dentro dos seus redutos de poder. E não existe exercício de poder com vazio de poder. Para alguém exercer o poder, alguém tem que deixar de exercer. Né? E se 90% desse poder é exercido por homens e 10% pelas mulheres, para que isso seja modificado, os homens vão ter que sair desses espaços.